Bom dia então, pessoal. Essa é uma videoaula que nós passaremos para vocês então, tá? Nesse momento aí de coronavírus, né? Então, esse momento é importante que a gente se desdobre aqui para poder não deixar vocês ficarem atrasados no conteúdo, né? E não perderem conteúdo, na verdade, tá bom? Então a gente vai gravar essas videoaulas e vai estar postando para vocês. Nós postaremos isso para vocês e nós abriremos um horário para bate-papo para nós tirarmos as dúvidas. Eu preciso que vocês assistam, vou passar esse link para vocês, que vocês assistam esses slides, acompanhem as explicações e o que tiver de dúvida no horário que tiver marcado, eu vou falar para vocês lá no grupo do WhatsApp e aí a gente já bate esse papo, tá bom? Bom, pessoal, a gente começa apresentando para vocês a estrutura óssea, né, e articular da mão, tá? Punho e mão, na verdade, melhor dizendo, tá bom? Então, só para a gente poder já fazer um recordativo de que vocês estudaram na anatomia. Então, essa articulação de punho e mão aí está representada pelos ossos e articulações do carpo, né? Na verdade, é a articulação intercarpiana, tá? Que são entre os ossos do carpo. São essas articulações, esses ossinhos, esse conjunto de 8 ossos em lilás, que formam a articulação do punho, tá bom? Logo acima a gente tem esses ossos em laranjado, que são os ossos do metacarpo, e junção com os ossos do carpo, eles formam a articulação carpo-metacárpica, tá? Representado pela sequência CMC de letras, tá bom? São a junção dos ossos do carpo com o metacarpo, tá? Logo acima, a gente tem o início dos dedos, né? Que são as falanges proximais, tá certo? Nós temos as falanges proximais, as falanges médias e as falanges distais. Então, nós estamos falando das primeiras falanges, tá bom? Que saem das palmas das mãos ali. Esses ossos, que são as falanges distais, elas se articulam com os ossos do metacarpo, tá? Formando as articulações metacarpofalangianas, tá? Que são os ossos do metacarpo unindo com as falanges proximais, tá certo? Esse é um slide vendo, se vocês verificarem aí, é como se vocês estivessem olhando aí, ó, a palma da mão as costas da mão de vocês, o dorso da mão de vocês. Então não está na posição anatômica, tá? Seria o dorso da mão esquerda de vocês. Vocês olhando para frente do computador aí, ó, é o dorso da mão esquerda de vocês. Podem ver que esses ossinhos aí são os 3 ossinhos aí que formam o dedão. Ele é diferente, que o dedão ele não tem a falange média, tá? Se vocês se recordam bem da anatomia, tá bom? Em azul nós temos as falanges médias, tá? Ou as falanges mediais, como a literatura mais recente traz para vocês, tá bom? Mas são as falanges médias. Então, mais uma vez eu friso, no dedão nós não temos falanges médias. Nós temos falanges médias no segundo, terceiro, no quarto e no quinto dedo, tá bom? Então, esses ossos, essas falanges médias, elas se articulam com as falanges proximais, tá bom? Constituindo a articulação interfalangianas, tá? Proximais, tá? Porque elas se articulam justamente com as falanges proximais. Então, são as articulações interfalangianas proximais, tá certo? E logo acima, em vermelho, tá? Que são as pontinhas dos dedos, tá bom? São que a gente está precisando lavar bem aí a questão por causa do coronavírus, né? E aí que bom que ele não passa por videoaula, né? Que tá todo mundo aí protegido, tá bom? Imagine minha cara falando isso para vocês, né, gente? Mas tudo bem, vamos seguindo aqui na aula. Nós temos em vermelho aí as falanges distais, tá? Dos 5 dedos, tá bom? Então elas formam com as falanges médias do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto dedo, elas formam as articulações interfalangianas distais, tá? A do dedão, a interfalangiana, ela faz
uma articulação interfalangiana proximal, porque, eu friso novamente, nós não temos a articulação, a falange média no dedão. Então, no dedão a gente só tem a articulação metacarpo-falangiana, né? E a interfalangiana proximal, que é a da falange proximal, tá? O osso da falange proximal com o osso da falange distal. Então essa é a estrutura do punho e da mão que a gente vai estudar agora durante essa aula, tá bom, pessoal? E já vão anotando as dúvidas aí que porventura forem surgindo, que a gente tira na videoaula com vocês, beleza? Daí agora, pessoal, nesse próximo slide nós falaremos com vocês da articulação do punho, tá? A articulação do punho, nós trabalharemos com 3 articulações, tá? É que a articulação radioulnar, Danilo, mas nós já falamos do antebraço, já no cotovelo, quando a gente falou de rádio e una, só que nós falamos na radioulnar proximal, lá em cima, próximo do cotovelo, né? Agora nós falaremos da articulação radioulnar distal, e a gente vai falar dela, que é essa articulação específica, que é do punho, a distal, radioulnar distal, que ela é responsável por fazer somente um movimento, tá? E aí a gente fala nos slides um pouquinho mais na frente, tá bom? A gente vai trabalhar com a articulação radiocárpica, tá bom? Que são os ossos do carpo com o rádio, tá bom? São as junções dos ossos. Na verdade, vocês vão ver mais pra frente, são 2 ossos do carpo apenas que se articulam com os ossos, com o osso do rádio, tá? A una ela não participa dessa articulação radiocárpica, mas a gente vai dar detalhes para vocês nos próximos slides, tá bom? E a gente vai trabalhar com as articulações intercarpais, tá? A gente vai falar que é a estrutura do punho, propriamente dita, vamos dizer assim, né? Que são os 8 ossos do punho ali, articulando entre eles, promovendo alguns movimentos específicos e outros movimentos de deslizamento, tá bom? A gente já fala com vocês e dá mais detalhes nos próximos slides, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, a articulação radioulnar distal, ela é uma articulação, como eu já falei já no outro slide, é que ela é uma articulação que une a cabeça da una, né, com a incisura do rádio, bem lá na parte distal, tá? Não é proximal. Proximal era onde? Era a radiouna, mas ali próximo do cotovelo, tá bom? Agora não, agora ela está distal. Ela se afastou dessa articulação do cotovelo, tá bom? Ela está mais distal no nosso membro, que é o braço, tá bom? No segmento do braço. Então é proximal cada vez que vai se aproximando do centro do corpo, né? E ela é distal cada vez que ela vai se afastando do centro do corpo, tá bom? Ela é uma articulação também sinovial, por quê? Porque tem movimento, tá? Então se tem movimento, tem produção de líquido sinovial, então por isso ela é uma articulação sinovial, tá bom? Ela é do tipo trocoide ou de pivô, que ela produz só o deslizamento de uma sobre a outra ali, ó, tá? Esse deslizamento fazendo tipo a dobradiça de porta, né? Girando dentro do seu próprio eixo. Então ela é 1 grau de liberdade só, ela é monoaxial, pessoal. Então ela só faz o movimento de pronação e de supinação do antebraço a nível de punho, tá? Porque a gente faz, quando a gente prona e quando a gente supina, além da gente girar a palma da mão para cima e girar a palma da mão para baixo, além da gente fazer esse movimento com a articulação radioulnar proximal, que é aquela próxima do cotovelo que nós falamos na aula passada, a gente vai utilizar esse movimento também, associar esse movimento também com o giro de palma da mão para cima e para baixo, com a articulação do punho, tá? Porque só uma articulação ela não vai trabalhar sozinha nesse movimento de pronação e supinação. As duas trabalharam em conjunto, tá certo? Então é importante que a gente entenda isso nessa articulação radioulnar distal, tá bom? Que é a articulação do punho agora. Então, pessoal, a gente vai falar agora
especificamente agora da parte de musculatura, tá? É o que vai juntamente dentro da articulação, juntamente com o osso, produzir o torque, né? Produzir movimento, eu preciso de músculo. Então esse músculo eu preciso dele contraindo. Então qual músculo que faz essa pronação da radionar distal? É o músculo pronador quadrado, tá? E aí a importância que eu venho sempre falando para vocês da gente saber justamente origem e inserção muscular, já para saber onde que ele começa e aonde que ele termina, tá? Para a gente entender mais ou menos o movimento que ele produz no corpo em determinada articulação, tá? Em algumas literaturas também vocês vão encontrar ponto fixo proximal e ponto fixo distal, ao invés de origem e de inserção, tá bom? E aí vocês precisam saber identificar isso quando vocês lerem, para vocês não fazerem confusão e entender o que o pessoal está querendo dizer, o que o autor está querendo dizer em determinadas literaturas, tá? Então aqui para efeito didático a gente está falando para vocês de origem e inserção, tá? Mas muitas literaturas vocês vão ver ponto fixo proximal e ponto fixo distal, tá bom? Ponto fixo proximal seria o que a gente está falando de origem, ponto fixo distal seria o que a gente está chamando de inserção, tá bom? Então aí para a gente poder entender, o músculo pronador quadrado, ele é um músculo pronador, ele já, o próprio nome já diz, tá bom? Ele faz a pronação da articulação radionar distal, tá? A pronação do punho, tá bom? Ele fica distal, a parte distal mesmo, lá no final do antebraço, próximo do punho, tá bom? Na camada mais profunda, ele é bem interno mesmo, tá certo? Ele origina diretamente nos dois ossos lá, no rádio e na una, tudo bem? Ele se origina ali na superfície anterior da una, próximo do punho mesmo, e na face anterior do rádio, mas lembrando novamente, distalmente, bem lá perto dos ossos do carpo, tá bom? E a ação dele principal é a pronação da articulação radionar, na parte distal dela. Então pessoal, nós vamos para a segunda articulação aí do punho, que é a articulação radiocárpica, tá? Então o próprio nome a gente já consegue identificar, osso do rádio com os ossos do carpo, então eles formam a articulação radiocárpica, tá bom? É importante nós dizermos para vocês que essa articulação ela é composta apenas por 3 ossos, tá? O rádio, tá? A face, sumiu o nome aqui, gente. A superfície articular do rádio com a superfície articular de 2 ossos do carpo, do escafoide, do osso escafoide e do osso semilunar. A articulação radiocárpica ela é composta por esses 3 ossos apenas, tá bom? O rádio, o escafoide e o semilunar. A una não participa dessa articulação, professor? Não participa dessa articulação, tá? Tem um anel que separa aí os demais ossos do carpo com a una, então ela não se articula. A articulação ela é montada pelo escafoide, pelo semilunar e pelo rádio apenas, tá bom? Promovendo movimento, tá? E aí no próximo slide a gente já passa para vocês os movimentos que ela possibilita de nós fazermos com essa articulação, tá bom? E vão anotando as dúvidas aí, pessoal, que forem surgindo, tá bom? Pra gente tirar no decorrer aí dos próximos posts que nós faremos para vocês. Bom, pessoal, a articulação radiocárpica, ela é do tipo sinovial, tá? Ela tem produção de líquido sinovial, ela tem cápsula articular, ela tem membrana sinovial que produz o líquido sinovial, tá bom? Ela tem a superfície articular ali, aquela branquinha, tá? Que tem nas junções ósseas, tá bom? Ela é do tipo condilar. E aí o mais interessante para nós aqui, ó, são os graus de liberdade, tá? Da articulação radiocárpica. Então, se vocês já puderem já ir testando o movimento, vocês já desçam os braços aí, se vocês estiverem sentados aí em frente ao computador, né? Desçam os braços em posição anatômica, né? Então, são a palma das mãos voltadas para trás, não é isso, pessoal? Deu um tempinho para vocês pensarem? Não é isso, né, pessoal?
Posição anatômica é bom. Posição anatômica, ela da palma das mãos voltadas para frente, né? O polegar, ele está lateralmente, né? Ele não está medial, próximo à coxa. Então, ó, nessa posição anatômica, a gente consegue fazer, ó, os movimentos de flexão, ela é biaxial. Então, são 2 graus de liberdade, né? Então, eu faço flexão, que é puxando os dedos para frente, subindo os dedos. Extensão, levando os dedos para trás. E aí, voltando à posição anatômica, eu faço adução, trazendo a ponta do dedinho mindinho, ó, quase encostando na coxa, tá? E eu tenho a abdução, que é afastando a minha palma da mão lateralmente. É o movimento de abdução da articulação radiocárpica, tá? E eu tenho a circundução, que é a circundução, ele não é um movimento propriamente dito, ele é uma combinação. Então, essa rotação que eu faço, né, que na verdade não é uma rotação, a circundução é um movimento de flexão, extensão com adução e abdução. E aí eu tenho a circundução, tá bom? Que seriam esses movimentos combinados entre eles, promovendo mais esse grau de liberdade para a articulação. Mas na verdade ela é biaxial, ela seria triaxial se ela fizesse movimento de rotação, né? Que a rotação seria um eixo longitudinal, né, num plano transverso, né, fazendo um corte seccional aqui no punho para a gente avaliar a articulação do punho, né, fazendo movimento. E qual o movimento da articulação? Pronação e supinação. Aí seria movimento de rotação. No caso da radiocárpica, ela não faz esse movimento, tá? Ela só faz flexão, extensão, adução e abdução. Combinados esses quatro movimentos, eu tenho a circundução, né, que é mais uma possibilidade da articulação radiocárpica. Tudo bem? E aí, gente, eu já inicio com a musculatura do punho, tá? A musculatura que atravessa essa articulação do punho e é responsável por essa movimentação do punho, tá certo? Ela precisa cruzar esses ossos do punho para poder tensionar e para poder produzir movimento, tá certo? Então, o primeiro músculo que a gente vai falar com vocês é o flexor radial do carpo, tá bom? Percebam bem aí na gravura, na figura, tá? Que ele é um músculo biarticular, tá? Ele atravessa, ele cruza 2 articulações. Percebam bem aí que a origem dele, o ponto fixo proximal dele, é o epicôndilo medial do húmero. Então ele cruza a articulação do cotovelo também. Por isso, a gente não se espanta que ele auxilia também na flexão do cotovelo, tá? Se a gente puxar nos slides lá para trás das aulas anteriores, quando a gente falou de cotovelo, o flexor radial do carpo, ele estará lá como um flexor do cotovelo, tá? Só que ele é um músculo auxiliar, ele não é um músculo principal, tá certo? Ele principal, ele é um flexor dos ossos do carpo, né? Ele é um flexor do punho. Então, na posição anatômica, né? Se eu pegar e fechar a mão aqui, ó, se eu fechar os dedos e eu faço um movimento para cima anteriormente, eu faço a flexão do punho. E um dos responsáveis por isso é o flexor radial do carpo. Se ele é radial, ele tem a origem dele lá em cima, ó, bem ao lado no epicôndilo medial do húmero, tá? Porque se ele é um flexor radial, ele está passando próximo do rádio, tá bom? Ele está margeando o rádio todinho aí, ó. Então eu estou saindo dele da parte medial. Vocês têm que identificar na posição anatômica que ele está saindo aí próximo da cintura de vocês, tá? Ele não está na parte lateral lá, ele está na parte medial, saindo e inserindo lá nos ossos do metacarpo. Na verdade, eles não inserem nem no osso do carpo, eles cruzam essa articulação também e vão inserir lá nos ossos do carpo, tá bom? Então eles fazem flexão do carpo e eles fazem abdução do carpo também, ó. Então eles fazem um movimento lateral da mão, dos ossos do punho, tá bom? Então, como eu falei para vocês, auxilia na flexão do cotovelo e ele auxilia na flexão da articulação
radionar também, tá bom? Bom, pessoal, agora nós falaremos do músculo flexor ulnar do carpo, tá? O flexor ulnar do carpo, a gente já consegue posicionar ele pelo próprio nome que ele diz, ó. Ele é ulnar, tá? Então ele está mais lateral, tá? Ele está ao lado do flexor radial do carpo, tá bom? Ele é bem mais lateral, tá? É um músculo bem fininho, ele não tem muito volume, tá? Ele fica, ele é biarticular, ele cruza duas articulações, tá bom? A articulação do cotovelo e a articulação do carpo, ele cruza essas duas articulações, tá? Ele se insere lá no osso pisiforme, tá? Que é na articulação do carpo mesmo, e já vai para o quinto osso metacarpo, tá bom? Que fica lá no quinto dedo, tá bom? Quinto osso metacarpal é o dedinho mindinho ali que vai iniciando ali pro dedinho mindinho, tá bom? Ou é o quinto osso metacarpal é a base da falange proximal ali, que é o quinto dedo, tá? Que é o dedo mínimo, tá certo? A origem dele é no epicôndilo medial, tá? Então na posição anatômica ele fica medial, ele fica mais próximo do corpo, tá bom? Ele tem a origem dele ali na parte interna do olecrano, tá? Ele fica quase que posterior aqui, ó, o ponto fixo proximal dele, a origem dele fica próximo aqui à parte posterior, que é o olecrano do húmero, tá bom? E ele se insere lá na parte distal mesmo, no osso pisiforme, que é um dos ossos do carpo, tá? E no quinto osso metacarpal, que é os ossos do carpo, tá bom? Principal ação muscular dele, que é o que a gente precisa saber bastante, ele é um flexor do carpo também, tá? Ele auxilia na adução, ele faz a adução do carpo também, tá? Ele aduz, na verdade, na posição anatômica, vocês precisam testar isso aí com vocês, né? Na posição anatômica ele aduz. O que é o movimento de adução? É aproximar o centro, tá? Então ele faz movimento de encosta da lateral da mão na coxa, no seu quadril, dependendo do tamanho do seu braço, né? Meu braço é curtinho, ele toca quase que já na cintura. Aqui, quem tem um braço, uma envergadura maior, encosta lá no meio da coxa, tá certo? E ele auxilia na flexão do carpo também, tá bom? Bom, agora eu tenho o músculo palmar longo, tá? O palmar longo, ele já tem o nome palmar, justamente porque ele se insere na parte anterior aí da palma da mão, tá? Então os nomes, gente, a gente já vai pegando e a gente já vai sabendo mais ou menos onde eles se posicionam, tá? Então ele tem o ponto de inserção dele, ponto fixo distal dele é na fáscia palmar, tá? Ele tá profundo aí fazendo essa fáscia palmar, tá? A inserção dele na fáscia palmar. E ele é biarticular também, tá, gente? Ele tem origem lá no epicôndilo medial do húmero, bem ao lado ali da onde a gente viu que saía o flexor ulnar do carpo, tá certo? Então ele tensiona a face palmar, tá? E ele auxilia também, por ele estar ali cruzando essa articulação, a flexão do carpo. Tudo bem? É um músculo que tem um ventre curto, pequeno, tá? E a parte tendínea dele, ela é mais espessa, ela é maior, né? Espessa não, ela é maior, tá bom? Bom, agora eu tenho o músculo extensor radial longo do carpo, porque se eu tenho um radial longo, daqui a pouco eu vou ter um radial curto, tá bom? Pode esperar aí que daqui a pouco ele chega, tá certo? Então eu coloquei mais de ladinho aí a mão, então a face posterior da mão aí agora, tá? Isso aí a gente tá vendo as costas da mão, tá certo? Então a origem dele, ele é biarticular, tá? Na fotinha aí, ó, a parte de cima aí é o osso do dedão, tá certo? Ele tem a origem dele na crista supraepicondilar lateral do húmero, tá? Então ele está agora na posição anatômica, ele é biarticular, só que ele está do outro lado. Até agora nós só vimos músculos com origem medial, né? Agora nós estamos
vendo músculos com origem lateral na posição anatômica. Agora ele fica ao lado do rádio, tá bom? Próximo ali, que vai inserir ali já próximo do dedão, tá certo? Então ele se insere lá na base do segundo osso metacarpal. O primeiro osso metacarpal é o dedão, tá? É o polegar, tá certo? O segundo, terceiro, quarto, quinto dedo que são os demais dedos. Tudo bem? Então a ação dele é justamente isso. Então, pela posição que ele está, na posição anatômica, fica fácil da gente identificar quais os movimentos, qual é a ação muscular, porque ele está mais posterior, né, no nosso antebraço. Então ele vai fazer movimentos posteriores. Os movimentos posteriores aqui nessa posição anatômica é a extensão, tá? Então ele é extensor radial pela posição dele, ele desce aqui bem paralelo ao rádio, né? Longo porque ele tem uma parte tendínea muito grande, né? Então ele estende o carpo, porque ele está cruzando justamente essa articulação do carpo. Ele vai estender o carpo e aí pela posição lateral dele mesmo, ele vai abduzir o carpo. Então ele vai fazer o movimento lateral. Então ele vai fazer o movimento da mão, do punho, lateralmente. Aí agora que eu falei para vocês que estava chegando, ó, chegou, ó, o extensor radial curto do carpo, tá? E aí é fácil da gente entender que tanto o extensor radial longo quanto o extensor radial curto, ele tem a mesma origem, tá? A única diferença é que enquanto o radial longo se insere na base do segundo dedo, tá? Do terceiro osso, do metacarpo, esse se insere na base do terceiro osso do metacarpo, tá? Mas eles fazem a mesma ação muscular, né? Eles são responsáveis pela extensão do carpo, tá? Que é o mesmo movimento, posição anatômica. A extensão é voltar a palma das mãos para trás, né? O dorso da mão vai estender lá atrás e ele vai fazer também a abdução, que é o movimento de lateralizar o punho, consequentemente lateralizando todo o nosso complexo da mão, tá bom? Bom, pessoal, agora a gente tem um músculo extensor ulnar do carpo, tá? Então ele está paralelo com a ulna, então a gente retorna uma musculatura que ela não está do lado do dedão. Se ela não está do lado do dedão, do dedo polegar, né? É melhor dizendo, ela não vai fazer movimentos de abdução, que é de afastar para a lateral. Ele vai fazer o movimento de adução, e como ele é um músculo posterior, né? Ele também vai fazer a extensão do carpo. Então, do contrário da musculatura anterior que estava fazendo abdução, a abdução é quando eu tiver a inserção dele, né, no ponto fixo distal, é quando eu tiver a inserção dele pelo lado ali mais próximo do dedo do polegar. Aí justifica de eu fazer, na hora que eu tensionar a ponta dele, puxar a minha mão para a parte lateral. Aí eu faço uma abdução. Agora, quando eu tensiono, quando eu puxo a parte do dedo mínimo ali, eu vou ter que fazer um movimento de adução. É só eu verificar a posição anatômica, tá bom? Onde que eu aciono o movimento, onde eu contraio a musculatura para poder fazer a movimentação dessa articulação radiocarpo, tá bom? Bom, pessoal, agora nós passamos para as articulações intercarpais, tá? São as articulações dos 8 ossos do carpo, tá? Que são os ossinhos pequenininhos ali, ó, tá? Que são escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezóide, captato e amato, tá? Então são esses ossos que a gente vai falar que vão compor a articulação do carpo, né? Tá? E entre eles, a junção, a união entre eles é que formam essa articulação intercarpal, tá bom? Elas são articulações
que apresentam um discreto movimento, tá? Entre eles, tá? Individualmente não, em duplas, né? De um com o outro, ou até com um terceiro osso, que eles vão se articular lateralmente e vão se articular superior ou inferiormente com outro osso. Então, ali eles vão, entre um e outro, eles são movimentos de deslizamento, são pequenos movimentos, tá? Agora, entre eles, quando eu movimento, que eu faço algum movimento da mão, propriamente dita, né, do punho, justamente com os ossos da mão, ele vai dar uma grande amplitude, uma possibilidade de movimento, mas é um conjunto de ossos se movimentando, tá? Um colaborando com o outro, tá bom? Parecendo os jogos cooperativos, né? É um ajudando, um trabalhando ali em prol do outro para conseguir ter esse grau, essa amplitude de movimento, tá? Então, só para a gente entender didaticamente, e aí no slide posterior a gente já mostra especificado. Eu tive cuidado de colocar aí para vocês de corzinhas aí diferentes, para vocês saberem identificar cada osso, tá bom? Dos ossos do carpo, da articulação intercarpal, tá bom? Então, na articulação da primeira fileira proximal, tá? Então, a primeira fileira proximal, gente, acabou ali, ó, o osso do rádio e da una, já vem a primeira fileira de ossos, tá? É a fileira proximal dos ossos do carpo. E aí eu tenho ali o escafode, o semilunar, o piramidal e o pisiforme, tá bom? São esses 4 ossos que compõem aquela primeira fileira, que ela é denominada fileira proximal dos ossos do carpo, tá bom? A segunda fileira, tá? Dos ossos do carpo, eles são compostos desses outros 4 ossos, tá? É uma fileira distal, então é a fileira após, né? Vamos dizer assim, se eu for seguir na posição anatômica, eu estou mais na posição distal, né? Porque eles estão, então, no caso, abaixo da primeira fileira, eles não estão acima. Eu estou olhando a palma estou analisando os ossos com a ponta dos dedos voltados para baixo na posição anatômica, tá? Então ela é uma fileira distal, né? Que ele está mais longe da parte central do corpo, tá bom? Então eu tenho a segunda fileira distal composta pelos ossos trapézio, trapezoide, captato e amato, tá bom? E aí eu tenho a articulação mediocárpica, né? Que são articulações sinoviais do tipo plana, né? Cujo movimento são de deslizamentos. A articulação mediocárpica, na verdade, é como eu falei para vocês, eu tenho a articulação da primeira com a segunda fileira, né, de cima para baixo, tá bom? E eu tenho as articulações entre esses ossos aqui da primeira fileira, né? Então eu tenho uma articulação do escafode com o semilunar, eu tenho uma articulação do semilunar com o piramidal e tenho uma articulação do piramidal com o pisiforme, né? São articulações laterais, tá bom? Então essas são as articulações mediocárpicas. E na fileira distal eu tenho também a articulação entre o trapézio e o trapezoide, eu tenho articulação entre o trapezoide e o captato, e tenho articulação entre o captato e o amato, tá bom? Então são articulações de cima para baixo, de baixo para cima, né? E tenho articulações laterais, uma com as outras, né? Então essas articulações laterais aí são as articulações mediocárpicas, tá bom? Que elas fazem movimentos de deslizamento dos ossos intercarpais, tá bom? Daí eu tenho já bem mais coloridinho aí para vocês. Eu sou legal demais aí, ó, ficou tudo coloridinho. Então, para efeito didático aí para vocês, ó, os ossos da primeira e da segunda fileira, tá bom? Então, a primeira fileira proximal é o escafode, o semilunar, o piramidal e o pisiforme, né? É o vermelho, o verde, o roxo e o rosa, tá bom? E na segunda fileira distal, eu tenho a base do dedão ali, tem o trapézio, né? Do polegar, melhor dizendo, né? Eu tenho o trapézio, depois o verde, o trapezoide, o captato em roxo
e o amato em rosa, tá bom? Que é a segunda fileira distal. Eu coloquei ela aí com os dedos voltados para cima, mas na verdade, né, só para ficar melhor de vocês entenderem aí, mas na verdade a gente tem que visualizar ele com os dedos voltados para baixo, que é a posição anatômica, tá bom? E aí, na verdade, a segunda fileira fica na parte inferior, né? Na parte de baixo. A primeira fileira que é a fileira proximal, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, e aí eu tenho já movimentos dos dedos já agora, e aí um dos músculos responsáveis por isso é o músculo flexor superficial dos dedos, tá? Ele é um músculo biarticular também, ele começa lá na cabeça lá da articulação húmero-ulnar, tá bom? Tá lá em cima, ele se articula lá no húmero, tá bom? Pertinho do húmero, a articulação do húmero com a una, tá certo? No epicôndilo medial do processo coronoide, tá? Por quê? Porque ele tem origem lá no húmero, a cabeça húmero-ulnar, e tem origem na cabeça radial também, ó, mais abaixo ali, se vocês verem o desenho, ele tem um tendão dele ali fixo, preso, né, na cabeça do rádio, ali, um pouquinho para baixo, né, da cabeça do rádio, na linha oblíqua ali. E a inserção dele fica lá nos últimos 4 dedos, ele não insere lá no dedo polegar, ele só participa na flexão dos 4 dedos. Pode ver que vocês vão perceber que o polegar ele é mais específico, tá? Justamente pela diferença que nós temos, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas a diferença que nós temos dos outros mamíferos, né? Vocês já devem ter tido em alguma das disciplinas de vocês, né, da parte de desenvolvimento motor, os únicos mamíferos que têm essa possibilidade de fazer a oponência do polegar, né, que o polegar ele se opõe com o dedo mínimo, com o dedo médio, com o anelar e com o indicador, né, ele faz essa oponência. Então o polegar ele é meio independente, então ele possui graus de liberdade, né, que possibilita a gente fazer não só os movimentos de prensa da mão, né, a gente faz os movimentos de oponência da mão. Então é justamente pelo polegar que a gente consegue desenvolver essa coordenação motora fina, porque ele dá essa condição para nós, tá? Então a gente até agora não viu nada, nenhuma musculatura nele ali, porque quando a gente for falar do polegar é uma coisa mais específica, né? Ele é um músculo, uma estrutura importantíssima da nossa mão, tá? Então a gente vai falar mais especificamente dele mais para frente, tá certo? Então a ação do flexor superficial dos dedos é justamente isso. Ele faz flexão, né? Ali a flexão da mão, né? Faz a flexão da falange média sobre a proximal, tá? Ele participa na flexão das articulações metacarpo-falangianas, tá? Então eu flexiono tanto a parte das falanges como a palma da mão também, eu consigo fletir ela um pouco também, tá bom? E por ele cruzar a articulação do cotovelo, ele auxilia também na flexão do cotovelo, mas tanto é que nós nem trabalhamos com ele, nem falamos dele para efeito da articulação do cotovelo, tá? Mas por ele ser biarticular também, ele auxilia, ele atua, mas muito fraquinho na flexão do cotovelo também. A ação principal dele é a flexão da falange média, né? E participar da flexão da articulação metacarpo-falangiana. Por que flexão que ele faz? Ele faz movimentos anteriores, justamente porque ele está na palma da mão, ele não está no dorso da mão, está nas costas da mão. Então por isso é que ele é um músculo flexor, tá bom? Pela posição, pela estrutura onde ele está posicionado. Daí agora, pessoal, eu tenho o flexor profundo dos dedos, tá? E ele é mais profundo e agora ele já não é biarticular mais, tá? Ele já flexiona, ele já tem origem, né? Já tem um ponto fixo dele proximal lá
na face anterior medial da una, lá próximo do cotovelo já, mas ele não cruza a articulação do cotovelo jamais, ele não cruza, ele não tem origem lá no húmero, tá bom? E agora a inserção dele, diferente do flexor superficial dos dedos, ele tem inserção lá na falange distal. Se você pegar a figura anterior, ele tem inserção dele, o ponto fixo distal dele, né, que a gente também chama de inserção, ele vai estar lá no o flexor superficial, ele vai estar lá na falange média, tá? Já o flexor profundo dos dedos, que é esse músculo que a gente está vendo aqui, se vocês perceberem, tendão dele rosinha, vai lá na ponta dos dedos, tá? Então ele é o responsável pela flexão de todas as falanges. Ele é o responsável por fechar toda a palma da mão aqui, ó, de fletir os dedos anteriormente aqui e fechar toda a mão, tá certo? Então ele é uma musculatura mais profunda, né? E ele é responsável por essa flexão de todas as falanges, pela inserção dele, onde que está inserindo lá na pontinha dos dedos, né? Mas também auxilia na flexão da articulação metacarpo-falangiana, também, por estar cruzando essa articulação, né? Ele auxilia também na adução dos dedos, e aí os dedos também, se eu pensar em posição anatômica, os dedos eles fazem abdução e também fazem adução. É só eu pegar e dividir uma linha média passando na palma da mão, e eu vou ter o eixo, vou saber aonde que é o centro da mão. O que eu faço movimento lateral são abduções, o que eu faço de movimento medial são as aduções, tá? E ele participa também na flexão do carpo, tá bom? Por cruzar a articulação do carpo. Então ele é responsável, ele é um dos flexores do carpo também, não é o principal, mas ele é um dos flexores do carpo também. Pessoal, nós falamos dos flexores, agora nós temos que falar dos extensores, tá? Então essa figura aí nos mostra o dorso da mão, as costas da mão, tá? Então não é mais os flexores que estavam musculatura na palma das mãos, agora é a musculatura extensora dos dedos, tá bom? Então ele é biarticular, tá? Só que ele não participa lá, ele não atua praticamente na flexão de cotovelo, nem na extensão do cotovelo, tá bom? Ele não auxilia. O movimento dele principal é de extensor das articulações interfalangianas, tá? Então o que faz? Eu abrir a minha mão e estender as minhas mãos, e eu consigo ver o tendão dessa musculatura toda. Eu consigo ver justamente eu colocando a palma da minha mão em cima da mesa e estendendo os dedos acima, eu consigo ver todos esses tendões aqui bem mais superficiais, tá bom? Então ele estende a articulação interfalangianas, né, que é as articulações dos dedos, e ele também estende as articulações metacarpo-falangianas, tá? Então ele estende também toda a articulação metacarpo-falangiana, participa também na extensão do carpo, né? O punho estendendo, levantando aqui, ó, se você tiver com a mão em cima da mesa, levantando a palma da mão, tirando ela da mesa, eu estou fazendo uma extensão do carpo, tá? E ele participa também na abdução, auxilia, né? Participando na adução da articulação do metacarpo com a falange, tá bom? Então os movimentos de abdução da mão propriamente dita, né? Os movimentos de lateralização da mão, o músculo extensor dos dedos também participa nesse movimento. O dedo mínimo, ele tem uma musculatura extensora específica para ele, tá? Apesar de ela ter a mesma origem do extensor dos dedos, do músculo extensor dos dedos, é a mesma origem, mas é um músculo diferente, é um ventre diferente, é um tendão diferente, tanto de origem quanto de inserção, tá? Mas que faz que faz a mesma função, né? Ele é um extensor, tá? Ele é um extensor do dedo mínimo,
tá? Do dedinho, e ele auxilia na abdução do dedo mínimo também. Então, estou na posição anatômica, o dedo mínimo lateralizando, ou então levando mais para a parte medial da mão, ele tá abduzindo também, tá? Bom, eu tenho uma musculatura também específica, pessoal, para o músculo extensor, para o dedo indicador, né, que é o músculo extensor do indicador. Então, o dedo indicador, ele tem a musculatura da extensora dos dedos, que tem a inserção lá no dedo indicador, né? Mas eu tenho o músculo extensor do dedo indicador também, que é responsável por estender o dedo indicador, mas ele é responsável também por fazer adução do dedo indicador, tá? Só que ele tem a origem dele bem no osso da ulna, tá? Ele já não tem a origem mais proximal lá em cima, não. A origem dele é mais distal mesmo, tá bom? E ele insere lá no extensor do dedo, ele se insere no tendão do extensor dos dedos, tá? Ele tem a inserção dele logo acima, né? Pelo cima, ele não insere na parte óssea, ele se insere justamente no tendão do extensor dos dedos, né? É um tendão se inserindo em outro tendão, tá? Então ele vai fazer a extensão do dedo indicador, aduzir o dedo indicador, e aí ele tem uma ação, mas é muito fraca, da extensão do punho, né? Por estar justamente na parte posterior da mão, né? Na parte do dorso da mão aqui de cima. Bom, pessoal, agora nós vamos bem específico mesmo, nós falaremos dos músculos responsáveis pelos movimentos do polegar, tá? E ele tem uma particularidade, tá? E a gente dividiu aqui, vocês vão ver no slide, essa musculatura, eu tenho musculatura responsável por movimento do polegar no antebraço, com origem, né? Com ponto fixo proximal lá no antebraço, tá? Ou no rádio ou na ulna, e a inserção lá no polegar. Daqui a pouco a gente vai ver que o polegar ele tem músculos também que atuam com origem lá nos ossos do carpo, tá? E fica bem mais próximo dele ali. Mas enfim, vamos só para a gente poder entender didaticamente e vocês entenderem que o polegar ele tem um extensor longo, tá? Que ele fica, a origem dele é lá no antebraço, tá certo? E a inserção dele é lá na falange distal mesmo do polegar. Então ele vai fazer todo o processo de extensão do polegar, tá? Então ele faz na posição anatômica, ele faz extensão do polegar, ele faz a abdução do polegar, tá bom? Ele faz a abdução do punho, né? Que é porque ele cruza a articulação, né? Da articulação do carpo, e ele também é um extensor do punho. Ele tem a possibilidade de fazer essa extensão do punho também, tá? Então é importante que a gente saiba essas ações musculares do polegar. A principal dele é ele ser extensor do polegar, mesmo porque o polegar ele tem outra musculatura responsável por fazer com que ele faça outros movimentos, tá bom? Então, o musculatura extensor longo do polegar, a função muscular dele específica mesmo é a extensão do polegar, como o próprio nome já diz. E aí ele tem origem lá no antebraço, tá? E aí a gente já vai ver que outras musculaturas não têm a mesma origem, mas a gente já vai falar um pouquinho mais na frente. E dúvidas vocês vão anotando aí. Bom, pessoal, agora eu tenho o músculo extensor curto do polegar. Ele também está no antebraço, tá? Só que ele está mais distal agora ainda, tá? Ele está bem mais pertinho aqui do punho, tá bom? E a origem dele já não é mais na ulna, a origem dele agora já é no rádio, tá? A inserção dele é praticamente a mesma, tá? Lá na base da falange proximal do polegar, tá bom?
e eu faço as ações, né? O movimento dele é a extensão da falange proximal, tá? Ele participar na abdução do polegar também, e ele auxilia na abdução do punho, justamente por ele cruzar por essa articulação, por ele passar por essa articulação, é que ele faz esse tipo de movimento, tá bom? Pessoal, nesse slide aqui nós temos agora o músculo abdutor longo do polegar, tá? Então, como eu já havia dito para vocês, o polegar ele tem uma musculatura específica, né, para alguns movimentos. Então, para abdução, eu tenho justamente o músculo abdutor longo do polegar, e ele tem a sua origem lá no antebraço, tá? Ele passa a origem dele nos dois músculos, tá? Tanto na ulna quanto no rádio, tudo bem? E a inserção dele é lá na base do primeiro osso, que é justamente o primeiro osso do metacarpo, que é a base do dedo polegar, tá? Então ele faz a abdução do polegar justamente por ele puxar essa estrutura, arrastar essa estrutura para a parte lateral do corpo quando eu for fazer os movimentos de abdução, tá? E como ele é um abdutor do dedo polegar, também ele cruza a articulação, radiocárpica distal, né? Ele auxilia também na abdução do punho por consequência, tá bom? Eu tenho também o músculo flexor longo do polegar, com origem lá no antebraço, e aí ele tem origem no rádio, tá, pessoal? Ele é um músculo mais longo, tá? É um músculo do antebraço também, e ele é responsável só por fazer a flexão do polegar, tá? Ele é o principal agente dele, a ação dele, ele é um principal flexor do polegar, tá bom? Ele auxilia na flexão do punho, justamente para cruzar também a articulação do carpo, né? As articulações intercárpicas, e cruzar a articulação radiocárpica, tá bom? Por isso ele é um flexor do punho também. Ele auxilia, não é um principal, ele auxilia nessa ação muscular, tá bom? Bom, pessoal, como até agora nós falamos de punho, né? Nós falaremos agora especificamente da mão. E aí, as demais musculaturas específicas do polegar agora, nós veremos que essas demais estruturas, elas estarão com as suas origens, né, no ponto fixo proximal. Elas estão fixadas normalmente nos ossos do carpo. Então elas terão um movimento do polegar, mas elas não estarão no antebraço mais, igual anteriormente, tá? Elas estarão nos ossos do carpo. Então, agora nós vamos falar especificamente da estrutura da mão, propriamente dita, né? Que são essas três articulações, que é a carpo-metacárpica, né? Que são as articulações daquela segunda fileira do carpo com os ossos do metacarpo. As articulações metacarpo, né? Que vamos dizer aqui que são esses ossos aqui da palma e das costas das mãos, aqui com as falanges, né? Que formam essas articulações metacarpo-falangianas. E temos as articulações interfalangianas, né? Que são essas falange proximal, média e distal, que são cada estruturazinha dessa, cada articulaçãozinha dessa, unindo cada segmento ósseo desse. Então é especificamente sobre isso que a gente vai falar daqui para frente. Bom, pessoal, então vamos bem devagarzinho aqui agora para vocês compreenderem bem a estrutura da mão, tá? Então na articulação carpo-metacárpica, ela é específica em linhas gerais. Eu tenho a articulação carpo-metacárpica, são os ossos da segunda fileira distal do carpo, né? São os pequenos ossinhos ali, que é o trapézio, trapezoide, captateamato, tá? Essa fileira que eu tenho, unindo com os ossos do metacarpo, tá? Só que eu divido ela
e ela, eu divido não, né? A literatura divide ela em duas articulações, na verdade. Porque eu tenho as articulações do segundo ao quinto dedo, tá? Que é uma articulação carpo-metacárpica do segundo ao quinto osso metacarpiano, tá? E eu tenho a articulação carpo-metacárpica do polegar, especificamente, tá? Porque ela é que tem a possibilidade que tem maiores possibilidades de graus de movimento, tá bom? E é o que a gente vai discorrer para vocês aqui nos próximos slides, tá bom? Então essas duas gravuras aí é só para a gente para vocês poderem identificar os ossos, aonde que está especificamente cada articulação, tá bom? E depois, para vocês visualizarem também a articulação carpo-metacárpica específica do dedo polegar, que ela tem possibilidades, ela tem mais graus de liberdade do que a articulação carpo-metacárpica do segundo ao quinto osso metacarpiano, tá bom? Bom, pessoal, vamos falar da articulação carpo-metacárpica do polegar especificamente, tá? Ela é uma articulação sinovial do tipo selar e ela tem 2 graus de liberdade. Ela é biaxial, né? Ela atua em 2 planos e 2 eixos. E os movimentos que ela realiza: a flexão, a extensão do polegar, a adução e a abdução do polegar. Aí ela faz a oposição a todos os dedos, tá bom? E combinado os movimentos de flexão, extensão, adução e abdução, ela faz o movimento de circundução também, tá bom? Só para a gente poder entender, e daqui a pouquinho a gente vai ver essa musculatura que está envolvida para poder fazer todos esses movimentos. Já na articulação carpo-metacárpica do segundo ao quinto osso, aí eu excluo, né, o dedo polegar, né, a base do dedo polegar. Então eu tenho uma articulação também que é sinovial, porque tem movimento, né? Ela tem uma membrana sinovial, ela tem uma cápsula articular ali, tem ligamentos estabilizando toda essa estrutura, só que ela é do tipo plana. E as articulações do tipo plana, elas não permitem muitos movimentos, né? Elas fazem movimentos de deslizamento umas sobre as outras, tá? Então são movimentos mais restritos. Então eu tenho justamente 4 ossos, na verdade eu tenho 4 ossos do metacarpo se unindo a 3 ossos do carpo, na verdade, tá bom? Pessoal, as articulações agora metacarpo-falangianas, tá? Elas são as articulações que fazem a união dos ossos do metacarpo com as falanges proximais, melhor dizendo. Então eu tenho a parte distal, a extremidade distal dos ossos do metacarpo se unindo com as falanges proximais, tá? Que são as bases dos dedos ali, ó, tá? Ela é uma articulação sinovial, então ela tem cápsula articular, tem membrana sinovial, tem todos os elementos de uma articulação sinovial, tá? Produz líquido sinovial, ela é do tipo condilar e ela é biaxial. Então se a gente pegar a mão aqui, ó, ela faz na base dos dedos aqui, eu faço movimentos de flexão, de extensão e eu faço movimentos de adução e abdução com todos os dedos, tá bom? Então por isso ela é uma articulação também biaxial. Agora já falando das articulações interfalangianas, né, especificamente da mão, elas são articulações apenas entre as falanges, tá? Apesar de ela ser uma articulação sinovial também, por produzir movimento, por ter cápsula articular, como mostra aí na figura, são articulações bem sensíveis, os ligamentos dessas articulações são bem fininhos, bem pequenos, fáceis de se lesionar. Quem pratica alguma modalidade esportiva, por exemplo, goleiros de futebol, jogadores de vôlei, jogadores de basquete, né? Tem muito a incidência de lesões nessas articulações, tá? Pelo impacto, pelos entorses, né? Que elas recebem da bola, do implemento, ou de algum trauma,
né, elas são facinhas de luxarem, né, de terem algum tipo de lesão, tá? Dela sair, dela fazer um movimento que não é o habitual dela. Por exemplo, essas articulações, elas não foram feitas para aduzir e abduzir. Ela é monoaxial, ela só flete e estende, ela só flexiona e estende. Qualquer movimento de torção ou de forção, a adução ou abdução dessa articulação, ela vai se lesionar. Qualquer movimento que extrapole esses 2 graus de liberdade aí, ela vai se lesionar, porque a cápsula articular e os tendões e os ligamentos que estabilizam essa articulação são muito finos, são muito sensíveis, tá bom? Então a gente tem que ter bastante atenção com essas articulações também. E aí agora, pessoal, da musculatura responsável pela mão, pode ser que a gente não dê grande importância, né? Primeiro, às vezes, por ser uma musculatura pequena, a gente quase não visualiza, né? Se for olhar esteticamente, quem vai olhar para a musculatura da mão, né? Ela não vai fazer charme em ninguém, né? Essa musculatura da mão. Um bíceps, um tríceps volumoso, né? Uma coxa volumosa, todo mundo olha. Uma mão volumosa mesmo, porque dificilmente uma mão ela vai ter um volume muito grande, né? Porque os músculos são muito pequenos, né? O volume muscular da musculatura da mão o volume muscular da musculatura da mão ficou bem redundante, né? Mas o volume da musculatura da mão, ela é muito pequena. Então, mas nós precisamos entender da importância que eu tenho dessa musculatura para o cotidiano, né? O que a gente faz, gente, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, utilizando as mãos. A gente faz tudo utilizando as mãos, né? Justamente pela aquela grande diferença dos outros animais que nós temos, apesar da gente também ser um animal racional, né? Não é irracional, mas se bem que a gente tem muitos indivíduos, né? Muitas pessoas que elas estão se assemelhando a animais irracionais, mas a gente difere dos demais mamíferos, né? Dos animais irracionais, justamente essa racionalidade e justamente essa dinâmica que nós temos dos movimentos das mãos. E isso se dá a esse complexo, né? Essa complexa estrutura da mão, de articulações e de musculaturas envolvidas, de sistemas de alavanca, né? Que ela produz, né? E principalmente dessa oponência do polegar, desses graus de liberdade que o polegar proporciona para a musculatura da mão. Essa dinâmica da estrutura ósseo-muscular ligamentar da mão, ela faz toda a diferença na funcionabilidade, né, dessa estrutura e na vida de nós de seres, né, vertebrados, mamíferos e racionais, tá bom? Então agora falando da musculatura da mão, nós temos 19 músculos, né, dispostos só nesse pequeno complexo aqui que vocês estão visualizando agora, tá, na mão de vocês, tá certo? Então a gente divide ela em 3 regiões para a gente poder entender didaticamente. Coloquei corzinha diferente aí para a gente conseguir acompanhar nos demais slides, tá? Então a gente vai ter a primeira região aí, que é a região tenar, né, que ela é responsável por determinados músculos, né? Ela é da palma da mão, mas na parte lateral, tá? Fica mais para a parte do dedão, são musculaturas ali do dedo polegar, tá bom? Aí a gente tem uma região palmar mais medial, tá bom? Da palma das mãos, só que mais medial. E a gente tem uma terceira região hipotenar, tá? Que a gente chama, que são os músculos responsáveis pelo movimento e eles falam de palmar medial também, mas para a gente não fazer alusão àquela segunda região, a gente chama ela de hipotenar, justamente para a gente entender que a parte hipotenar da mão são as partes que pega do meio da mão aqui para esses 2 dedos aqui, o anelar e o dedo mínimo, tá bom? Então só a gente divide a mão nessas 3 partes aí, tenar, palmar medial e hipotenar, para a gente entender um pouquinho
um pouquinho melhor esse complexo da mão, né? Esse complexo da mão. ficou até interessante, ficou engraçado. Bom, pessoal, o músculo agora que nós trabalharemos é o músculo abdutor curto do polegar, tá? Percebam aí, por ele fazer a abdução também, ele tá mais lateralmente, tá? E aí ele sai dos ossos do carpo, ali mais especificamente no osso escafoide, onde tem a sua origem, tendão de origem, e ele vai se inserir lá na falange do polegar, tá? Na primeira falange, na falange proximal, tá bom? Então ele é um músculo que está mais anterior, um pouco mais na palma da mão, tá? E ele faz essa movimentação de abdução do polegar, e ele auxilia também justamente aos movimentos de oposição, né, aos outros 4 dedos da mão. Bom, o músculo flexor curto do polegar, ele é mais um daqueles outros músculos que estão já na palma da mão, tá? E tem a parte, ele é mais superficial, ele não é profundo, tá bom? Ele sobrepõe aí um pouco o músculo abdutor do polegar, o abdutor curto do polegar, tá bom? Ele é o responsável, ele é responsável por flexão do polegar, e ele participa na adução do polegar também, por ele estar posicionado, né, um pouquinho mais para dentro da mão, né? Então ele não faz movimentos para lateralizar, ele faz mais movimentos mediais. Quando ele se contrai, ele tende a puxar o polegar, o dedo para dentro, tá bom? Percebam que a origem dele, ele já fica na figura, ele tem a sua origem já num retináculo, ele tem a origem em tendões de músculos, ele não se origina, ele não insere, né? Ele não tem ponto fixo dele, a fixação dele não é num osso, a fixação dele é num retináculo, é num tecido de tendão, tá? E aí, onde a inserção dele mesmo é que ele se insere lá na falange proximal do polegar, tá certo? Eu tenho agora um músculo importantíssimo, tá, pessoal? Que é o músculo oponente do polegar. É ele que é um dos maiores responsáveis, claro, auxiliado a outros, né? Até por esse movimento aí de adução e hiperflexão que a gente fez, a gente traz bastante, né, o polegar para o meio da palma da mão. Só que o oponente do polegar, ele tem a ação principal dele justamente fazer essa oponência com todos os demais dedos, tá? E a origem dele é no tubérculo do trapézio, ele tá a origem no osso do carpo, tá? Nos ossos do carpo, no trapézio, que é um dos ossos do carpo, tá bom? E aí, justamente por ele pegar no lado ali radial ali do primeiro osso do metacarpo, né, que é o primeiro osso metacarpo ali que faz a base do dedo polegar, né? Ele é responsável por esse tipo de movimento, tá? E ele justamente ele é palmar. Se vocês estiverem vendo esse desenho aí, ó, a parte dele é palmar. É como se a palma da mão tivesse voltada para vocês visualizarem ele, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, o músculo adutor do polegar, que é um músculo mais profundo da mão, tá? Ele é um músculo que ele tem 2 origens, né? Porque ele permeia, né? Ele passa dos ossos do carpo ali e vai para os ossos do metacarpo também, saindo dessas 2 regiões. Então a cabeça oblíqua ela fica no osso captato, né? Que a base ali dos ossos do carpo, né? E a cabeça transversa dele, ela fica na superfície palmar do terceiro osso metacarpo. Se vocês olharem bem na figura, então ele tem origem mesmo bem medial na mão, tanto dos ossos do carpo quanto do osso do metacarpo, tá? A inserção dele é bem na base da falange proximal, tá? E ele faz a adução, ele é o responsável pela adução do metacarpo,
né? E por flexionar, por fazer uma hiperflexão do metacarpo do polegar. Então ele faz na posição anatômica, ou então até na mão de vocês aí estendidas por sobre a mesa aí na frente do computador, palma da mão voltada para cima. Vocês, quando flexionam o polegar, puxa o polegar de encontro com a palma da mão, né? E você consegue fazer bem rente a palma da mão até uma oponência lá na base do dedo mínimo, né? Esses são os movimentos de flexão e de hiperflexão, né? De adução e de hiperflexão do metacarpo do polegar. Bom, então, pessoal, agora a gente falando dos músculos lumbricais, a gente tem algo interessante aqui. Então eles ficam na região palmar medial. Então ele fica literalmente no meio das mãos, tá? Eles estão permeando ali o meio, o centro ali dos ossos do metacarpo, tá? Aí o detalhe deles é o seguinte: eles são um músculo que ao mesmo tempo, isso não é normal, ao mesmo tempo que eles fazem flexão de uma articulação, eles fazem extensão de uma outra articulação. Mas por quê? Porque ele tem origem no tendão dos flexores, né? E ele tem a inserção nos tendões dos extensores. Então, quando eles se contraem, eles também auxiliam aí também, eles fazem a extensão das articulações, né, das interfalangianas, né, que são as articulações que os tendões dos extensores vão até lá na ponta do dedo, né? Mas eles também fazem a flexão da mão ali, o fechamento da mão, justamente porque eles têm origem ali nos dedos, na metacarpo-falangiana. Então ele é um músculo que tem essas duas ações, são antagônicas, né? Da mesma forma que eles atuam em um movimento, eles atuam também em um outro movimento que é antagônico, né? Uma é flexão, de outra é extensão. Os músculos interósseos palmares também tem essa característica, né, do slide anterior, dos músculos lumbricais. Por quê? Devido à origem, inserção, eles estão permeando ali o meio dos dedos, né? Só que eles estão ali só no segundo, no quarto e no quinto dedo dos ossos do metacarpo, né? Então, e a inserção na base das falanges proximais dos dedos, tanto no indicador quanto no anular e no dedo mínimo, né, que é o segundo, o quarto e o quinto dedo. Então eles fazem flexão e adução, né, do indicador, do anular e do dedo mínimo, e fazem a extensão das falanges medial e distal desses mesmos dedos, tá bom? Então, ao mesmo tempo que eles são flexores, eles participam também na extensão das falanges que estão lá em cima, tá? Devido aos pontos fixos de proximal e distal, de onde eles estão ali na mão. Eles estão muito interligados entre eles ali, justamente nessa região aí mais profunda da mão. Os músculos interósseos dorsais, né, que também é uma camada mais profunda, eles estão bem entre os dedos ali, todos interligados com os lumbricais, né? Eles têm a origem lateral de todos os ossos, eles permeiam todos os ossos ali do metacarpo, tá? E aí tem inserção nas bases das falanges proximais de todos os dedos, tá bom? Então o que eles fazem? Por eles estarem entre os dedos ali, ó, eles fazem a abdução dos dedos, né? Que é o movimento principal que eles fazem. Eles fletem os dedos nas articulações metacarpo falangianas, tá bom? E eles estendem as falanges médias e distais dos dedos. Ah, Danilo, mas a inserção deles não estão lá na falange distal, por exemplo. Não estão. Só que o que acontece que eu falei para vocês? Eles estão muito interligados com a aponeurose de tendões de músculos, né? Com retináculos, com todas essas estruturas da mão que permeiam essa parte da mão. Então, quando eles promovem contração, né, eles promovem movimentos, tanto os movimentos principais, né, como movimentos secundários e também antagônicos, né? Então, se eu faço flexão, eles podem fazer extensão também por eles estarem conectados com a outra musculatura que no caso aqui é extensora das falanges médias e distais dos dedos, tá bom?
Esse músculo, pessoal, o músculo palmar curto, ele é responsável, ele é hipotenar, tá? Ele é bem medial, tá? Chegando mais pro lado ali do dedo mínimo, tá bom? Essa região hipotenar, ela é mais medial na palma da mão, tá certo? Ela tá mais situada na face mais profunda da pele. Na verdade, ele é um depressor da pele. Então, ele é um movimento mais da pele. Ele não tem tanta ação muscular, vamos dizer assim. Ele está mais relacionado com o movimento da pele na região hipotenar da mão, tá bom? O dedo mínimo também tem as suas particularidades, né? São 3 músculos atuando aí no dedo mínimo também para poder promover o movimento específico dele, tá? Então ele tem o músculo abdutor do 5º dedo mínimo, tá? Então ele faz essa abdução também, que é um movimento medial, tá certo? Na posição anatômica. A origem dele é no osso fisiforme e no ligamento transverso da mão também. E a inserção dele é na base da falange proximal do dedo mínimo. Então ele auxilia na flexão da primeira falange ali do dedo mínimo, tá? Mas a ação principal dele é de abdução, por isso que ele é um músculo abdutor do 5º dedo, né? O abdutor do dedo mínimo. Qualquer uma dessas nomenclaturas que a gente utilizar, ela está correta, ela não está errada. Bom, pessoal, o músculo flexor curto do 5º dedo, tá? Continua nessa mesma região hipotenar, né? Que quando a gente vê essa nomenclatura hipotenar, a gente já sabe que está falando da parte do centro da mão para a parte medial dela, né? Do dedo anelar e do dedo mínimo, tá bom? Então, o flexor curto do dedo mínimo, ele se origina ali no osso amato, no ligamento transverso do carpo. Então a origem dele ali é na palma da mão, praticamente, tá? E a inserção é na base da falange proximal do dedo mínimo. Então a ação dele principal é a flexão da falange proximal, tá? E ela auxilia, né, a oposição do dedo mínimo ao polegar. Então, da mesma forma que a gente tem um músculo opositor do polegar, né, a gente vai ter, não nesse caso aqui, mas na próxima slide nós veremos que nós temos um músculo opositor do dedo mínimo, mais o flexor curto do 5º dedo, ele também auxilia nessa oposição do polegar. Justamente pela posição que ele está, ele consegue fazendo essa flexão, ele quase que automaticamente ele está fazendo essa oposição para poder tocar no dedão, né, no polegar. Bom, pessoal, e para finalizar os slides, as aulas, essa videoaula, nós temos o músculo oponente do dedo mínimo, né, do 5º dedo, que ele tem origem lá no osso amato, que é um osso do carpo, tá? E se insere lá na base do 5º osso metacarpo, tá? Então ele não está fazendo exatamente os movimentos de dedo mínimo, né? Das falanges do dedo mínimo, né? Ele vai estar fletindo, aduzindo e fazendo oponência aos demais dedos, tá? E isso quem vai fazer é o osso do metacarpo, que é onde que ele está inserido, tá bom? E ele ajuda a aprofundar esse movimento de concha que a gente faz com a palma da mão, tá bom? Quando a gente contrai ele, a gente tem esse resultado que é o movimento de concha da mão. Então, pessoal, essa aula de hoje foi para nós identificarmos, para nós sabermos as funções, as ações musculares, o tipo de articulação, de onde que sai, para onde que vai, o posicionamento dos ossos e o posicionamento dos músculos para ele poder produzir movimento dessas duas importantes estruturas do nosso corpo, que é o punho e a mão, tá?
volto a frisar de novo da importância da mão nos nossos afazeres diários, né? Pensem o quão difícil para nós seria se nós não tivéssemos a mão e todos esses movimentos, que toda essa musculatura que a gente apresentou para vocês, todo esse complexo do punho e da mão que nós apresentamos para vocês, se nós não tivéssemos essa estrutura para poder movimentar e para poder fazer as nossas coisas diárias, né? Então, importantíssimo para nós, enquanto educadores físicos que trabalhamos com movimento, a gente sabe o grau de importância que ela tem, de prensa, de oponência, de estabilização para diversos exercícios funcionais, que a gente precisa de uma sustentação, de um apoio, qualquer exercício que a gente vai fazer na academia, utilizando máquina, utilizando peso livre, como que a gente vai pegar, como que a gente vai segurar, né? Então faz uma diferença grande na vida da gente. Quem não tem as mãos, ou alguns dos dedos, ou não tem um punho, tem que desenvolver muito outras situações para poder conseguir pelo menos alcançar o nível de satisfação que é o poder utilizar esse complexo da mão. Então espero que vocês tenham entendido, tenham absorvido. Eu sei que as aulas, as videoaulas, não são tão interessantes, né, quanto às aulas presenciais, onde a gente pode ter uma troca muito maior de informações, mas dentro das circunstâncias que nós estamos vivendo agora, e a gente não pode deixar vocês à mercê e ficar sem ministrar conteúdo. Então, a matéria é essa que a gente tinha para passar para vocês na aula de hoje, e aí nós vamos marcar com vocês lá no grupo do WhatsApp o horário que nós tiraremos as dúvidas, tá bom? Então nós faremos isso nos horários de aulas de vocês mesmo. Então eu vou marcar lá, eu vou postar esse vídeo no YouTube, vou postar o link lá para vocês, e no nosso horário de aula vocês podem assistir o vídeo, ou então assistir o vídeo hoje, quem tiver disponibilidade, e amanhã no nosso horário de aula a gente marca o horáriozinho específico para nós tirarmos as dúvidas de vocês que porventura vierem a surgir, tá bom? Estou à disposição de vocês para qualquer coisa que vocês necessitarem, tá bom? E aí é só me chamar lá no grupo, no privado, não tem problema, a gente está para tentar auxiliar vocês da melhor forma possível. Outra coisa, fiquem em casa, tá bom, pessoal? Não deixem que parece uma sensação de que tá tudo bem, permeia o nosso meio. Não tá tudo bem, tá? A situação é grave e enquanto a gente não está sendo palpável, mas nós já estamos na 4ª morte lá em São Paulo, que a gente está tendo noticiado, e só está começando, infelizmente, tá? Então a gente tem que dar um passinho para trás agora, para ver se a gente consegue dar 2 passinhos mais um pouquinho na frente, tá bom? É hora da gente se prevenir, é hora da gente cuidar da gente e dos nossos, tá? A gente não pode nesse momento pensar só em nós, não, tá bom? Então fiquem com Deus, se cuidem bastante aí, tá bom? Curtam um pouquinho desse momento aí de reclusão e boa sorte, Deus abençoe a todos nós, né? Que é só Ele para cuidar da gente mesmo, da melhor maneira possível. Tá bom, pessoal? Vamos nos falando. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.